O cérebro humano é muito complexo. Eu sou fascinado pelo cérebro humano, pelo comportamento humano e por tudo aquilo que é humano. Ao observarmos o cérebro humano pelas lentes e pelos saberes da neuropsicologia, da psicologia e de outras ciências que estudam o comportamento humano, percebemos que o cérebro humano só pode ser e ter sido criado por Deus. Nenhuma outra pessoa, nenhum mecanismo evolutivo conseguiria criar algo tão complexo e tão poderoso como é o nosso cérebro, a nossa estrutura psíquica. Deixa eu te contar sobre um caso clínico. Mateus. Mateus é um jovem adulto, casado, e ele vai até o consultório de psicanálise porque ele estava tendo alguns problemas. O problema de Mateus era que a esposa estava reclamando porque Mateus ele estava acumulando muitos papéis. E Mateus começou a acumular papéis, guardar papéis, documentos antigos e tudo aquilo que ele achava na rua de papel, ele trazia para sua casa e guardava. Começou pelo quarto, o quarto ele ficou hiperlotado, de tal forma que cabia somente a cama de Mateus e de sua esposa, porque tudo o outro espaço ao redor fora tomado por papéis. Mateus ele tinha uma grande dificuldade de jogar fora qualquer tipo de papel, então ele guardava, ele acumulava, começou com o quarto, depois passou para a sala, para a cozinha e chegou ao ponto de que a casa toda de Mateus estava acumulada, cheia, repleta de muitos papéis. Até o ponto da sua esposa ficar muito estressada e disse: Mateus, ou os papéis ou eu. Se os papéis não saírem, eu saio para nunca mais voltar. Então escolha. E dessa forma, Mateus ele chega no consultório de psicanálise e, através de um trabalho analítico para entender o porquê Mateus ele havia adquirido essa compulsão por acumular papéis, por guardar papéis, por ser um exímio acumulador de todos os tipos de papéis. Nesse trabalho analítico, chegamos a uma conclusão através de uma lembrança que Mateus ele teve no set terapêutico. Olha só, Mateus, ele lembra da cena. E nessa cena verídica da infância de Mateus, ele lembra e se recorda que uma certa feita, o pai dele abre a porta da casa desesperado e entra em um desespero e o pai estava muito agitado. E dentro desse desespero e dentro dessa hiperagitação, o pai dele começa a abrir todas as gavetas que ele encontra pela frente, reclamando e dizendo: eu preciso achar os papéis, eu preciso achar os papéis. É questão de vida e de morte, é questão de vida e de morte. E o pai dele revirou toda a casa para achar os papéis que o pai queria achar, mas não achou. E aí ele volta para o seu ambiente de trabalho, ele deixa aquela casa muito contrariado, muito raivoso, e Mateus ele observa toda aquela cena e que o pai sai insatisfeito porque não achou os papéis. E depois, à noite, o pai dele chega e também não tinha encontrado esses papéis. Aquela cena traumática e cheia de emoções, que foi a primeira vez que Mateus ele vê o pai dele irado, raivoso, o pai dele intenso, procurando algo e revirando toda a casa. Ele assimila dentro dele, ele introjeta dentro dele essa cena e ele começa a acreditar que a partir daquele momento ele não poderia mais jogar fora os papéis, perder os papéis, que ele deveria guardar os papéis para que todas as vezes que o pai dele precisasse ou alguém precisasse, ele saberia onde estavam os papéis. Aquela cena é introjetada, Mateus ele começa a acreditar nisso e desde pequeno ele começa aí a guardar alguns papéis.
mas não era significativo e ninguém nem percebeu isso na vida e no desenvolvimento de Mateus. É na vida adulta, na vida pós-casamento, que Mateus aciona os seus gatilhos emocionais e isso volta com mais intensidade. E agora, Mateus, ele tem a possibilidade de ser pai, e ser pai aciona o gatilho do pai, lembrando Mateus de que Mateus precisa acumular papéis. E Mateus estava acumulando papel porque ele queria ter todos os papéis com ele, para que quando alguém precisasse, ele tinha os papéis e sabia onde os papéis estavam, dos mais antigos aos mais recentes, ele acumulava tudo. Descobrimos isso, ressignificamos, desconstruímos esta história que Mateus assimilou na sua infância, e na sua infância, por não ter maturidade emocional, inteligência emocional, por não ter maturação, ele entende de uma forma errônea, acredita nisso e gera muitos problemas para ele na vida adulta ou na vida pós-casamento. Olha só que interessante, quando isso é descoberto, quando esse trauma vem à luz da razão, vem à luz do racional, as emoções por trás do trauma mudam, porque Mateus ele entende a cena e Mateus agora ele para de acumular papéis, deixa de ser um acumulador. Na clínica foi ressignificado a história, essa cena, e Mateus saiu da clínica pronto para jogar fora todos os papéis que estavam quase causando uma separação nesses jovens casados. Olha só o transtorno, e Mateus não sabia por que ele acumulava, mas o set terapêutico, ele entendeu, se viu livre e viveu uma vida de felicidade, paz, alegria e de satisfação. Entenda, muitas coisas nós fazemos hoje, muitos comportamentos nós temos hoje, muitas vezes nós agimos da forma que agimos e não sabemos o porquê agimos, justamente porque as nossas ações estão no automático, porque elas estão sendo sustentadas por um trauma, por uma patologia. Então, no set terapêutico você consegue entender aonde está a base do seu problema, ressignifica, quebra ele, refaz ele e você renasce para uma nova vida. Então não perca tempo, pegue aí o seu WhatsApp, ligue para o número 034 998 88 1976, envie um WhatsApp, venha para algumas sessões, tanto no meu consultório físico quanto no meu consultório online. No conforto da sua casa, você pode ressignificar a sua vida e você pode renascer para uma vida plena de felicidade e satisfação, aonde você vai se conhecer o outro, você vai entender e aí você vai ressignificar. Fiquem com Deus. Conheceram aí o caso de Mateus? Mateus aí, esse jovem abençoado, ficou mais abençoado quando ele se livra dos traumas, daquilo que estava fazendo ele ter um comportamento tóxico que poderia destruir todo o seu casamento, toda a sua futura família e os seus futuros filhos. Mas ele tomou uma decisão assertiva, foi para o set terapêutico, ainda que empurrado pela sua esposa, mas lá ele encontrou a cura. E é interessante notar que Mateus, ele já tinha procurado todas as outras coisas. Já haviam falado para Mateus que era encosto, já haviam falado para Mateus que ele precisa fazer um trabalho para tirar o encosto, que era isso, que era aquilo outro, já haviam espiritualizado, já haviam romantizado esse problema de Mateus, mas nada tinha conseguido resolver de fato o problema. Porque não era emocional, não era espiritual, não era aí físico, era psíquico, e esse psíquico estava gerando um comportamento repetitivo e tóxico. Tome cuidado, porque muitas vezes você pensa que é espiritual, mas é emocional, é psíquico, e quem te liberta do seu emocional é o profissional que te leva a entender o porquê você está agindo da forma que você está agindo. Então, venha ressignificar e venha reviver. Você pode ser muito feliz. Você pode ser muito feliz.